Então, iniciando, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava aula de Estruturas 2. Hoje vamos fazer mais um exercício aí sobre vigas para firmar bem esse conceito, tá? Imagino que esse vai ser a ideia de hoje. Para a aula que vem, vamos já estar mexendo com as sapatas daí, tá? Professor, Pode falar. hoje a gente também vai discutir sobre os pilares, né? Mais retomar, né? Podemos também, depois a gente pode dar uma retomada sim. Não tem muita coisa mais para ver, mas podemos sim, não tem problema nenhum, tá? Desculpa, professor, como é que eu não escutei muito bem? Que tem um problema aqui. A gente pode falar um pouco sobre os pilares, sim, tá? Não tem problema. Apesar de que os pilares, você vai ver que nesse pré-dimensionamento é só aquilo que a gente viu mesmo, é bem simples. Mas eu passo de novo aqui uma revisão, mais para o finalzinho da aula a gente fala de novo, tá? Belezinha, professor. Se por acaso estiver cortando ou coisa parecida, vocês me avisem também aí, tá? Mas eu acho que hoje é para estar tudo certo. Beleza. E como é que tá a viga aí, professor? Tá curando? A viga aqui da obra? É É. a minha obra. Já até foi desformada as laterais para poder dar uma cura melhor. Tá só com as escoras, né? Que a gente vai tirar as escoras mesmo só daqui uns 20 dias ainda, se bobear, porque é muito concreto, é muita coisa, né? Mas tá bem bonita. Ficou uma viga de responsabilidade. Doutor, eu até esqueci de comentar ontem, para não querer arrumar briga, né, na verdade. Mas acho que eu vou falar hoje porque eu acho muito importante. Professor, eu acho, sim, por mais que sim, o carro estrutural, mas, for do céu, toda obra, a maioria assim, de obra que você vê de casa, assim, eles fazem meio que as vigas por conta, professor. Por exemplo, lá na casa do meu pai. Eles fizeram a viga tudo por conta. Tudo ficou numa altura de 30 centímetros, mas tudo. E tinha uma viga, uma viga, viga sobre viga, né? E ficou tudo na mesma altura, mesma dimensão. E eu, assim, né, eu não queria falar ontem, mas eu acho importante falar isso, né, senhor? Sim, com certeza. E realmente é o que a gente vê nas obras hoje. A mal pergunte, essa casa do seu pai é terra ou sobrado? Não, senhor, não era a casa. Eles fizeram a garagem do lado. Ah, tá. Mas eu tenho certeza que a casa fizeram assim também. Mas É, enfim, é uma casa normal, térrea. terra. E garagem geralmente você tem um vão bem grande, sabe? Então Mas assim, e por que que esse padrão 30 é tão utilizado em obra? Eu acho que isso é legal falar também. Principalmente por causa da tábua, porque a tábua tem 30, tá? Então, em algum momento, É. alguém falou assim: vamos usar a tábua. Daí você pega a tábua de 30 centímetros, faz a viga ali e acha que tá tudo certo, Foi exatamente por isso. né? Sempre é isso, sabe? E daí o cara usa uma tábua embaixo um pouco menor, para dar lá seus 15, 16 e faz a viga com 30 e acabou-se, sabe? Porque em algum momento alguém falou para fazer assim. E tinha uma lógica. Se você pensar bem, antigamente, era comum você usar quase que esse padrão de fazer uma peça 3x3. Pode ver que casas antigas geralmente tinham peças pequenas, com exceção da Copa. A Copa sempre era uma peça de 3x6, era tipo duas vezes, porque o pessoal juntava muita gente. Mas fora isso, você pode olhar aí, quartinhos, casas antigas, era tudo 3x3. E aí, meio que a viga de 30 bastava realmente. Só que aí tudo foi mudando, a tecnologia foi mudando, os vãos foram mudando. Hoje em dia não é uma regra. Não que nem a gente vai ver aqui, que você pode fazer um vão de 4 metros com uma viga de 30. Pode. Mas a ferragem dela é diferente, entendeu? Porque você está muito no limite, você vai ficar naquele L/13. Mas não que não possa. Uhum. Agora, A uma coisa. ferragem que a gente fez lá, a gente usou, né, os quatro vergalhão. Eu não me lembro a bitola deles. Isso eu não me lembro. Mas não era uma bitola bem assim, basicona. Não era uma bitola grossa. Era uma bitola, meu Deus, eu não sei, Tipo desculpa 8 falar, não me lembro. milímetros. Deixa eu até aproveitar que a gente está aqui, eu já estou apresentando a tela, eu gosto sempre de frisar isso aqui, que é o seguinte, isso aqui, ó, peliçada.
Eu não sei que de acho. Teve gente que começou a usar, tá? E tem um sentido, sim, de usar isso aqui, ó. Sabe essas vigas treliçadas, que são exatamente aquelas... Opa! Aquelas que vêm dentro das lajes, essa aqui, quanto mais eu dou o zoom, mais ela fica menor. Sabe essa aqui, que vem dentro daquelas vigotas? Sim, senhor. Foi assim que, quando eles fizeram o primeiro muro lá da casa do meu pai, eles usaram para fazer as colunas com essa armadura. Pois é. E, na outro motivo para ter caído. a gente vai ver aqui, na hora que estiver calculando o aço, mas a gente vai ver que, geralmente, usar essas treliças, elas estão fora de norma. Por quê? Porque a norma estipula que a armadura mais fina que você pode usar é a de 6,3 milímetros. Quero dizer essa aqui, ó. Essa principal zona aqui, ela tem que ter 6,3. Só que, geralmente, essas treliças que a gente compra pronta no material de construção, esse aço aqui, essa bitola, é 5 milímetros. Quer dizer o quê? Ela está fora de norma. Tem sua utilidade? Tem. Ela tem sua utilidade para, por exemplo, você vai fazer uma viga de amarração em cima do muro. Pode usar? Pode usar. Ela tem aço suficiente para isso. Mas não para ser usada como pilar, como viga que vai ser aérea ou coisa parecida, sabe? E a gente vê muito isso também. O pessoal acha que só porque ela já vem soldada e tem essas dobrinhas aqui, ela é mais reforçada, mas não é. Fora essa seção, é a seção de triângulo, isso aí muda totalmente o cálculo, tá? Então, eu sempre gosto de falar que essas vigas treliçadas, elas são para outros fins, não para fazer viga de casa, tá? Não é essa a ideia. Claro, pode ser que você ache uma viga treliçada com aço de 10, pode, mas é raríssimo. E se você achar, ela vai ser muito mais cara do que você fazer a armadura mesmo, tá? De 10 milímetros, de 8 milímetros, etc, tá? Mas eu sei que usa, tá? Essas obras por aí a gente vê de tudo. Uhum. Mas realmente, se você estiver falando em coluna com isso aí, coluna, vamos falar em pilar, né? Vocês falar certo. Se você falar em pilar com um negócio desse aí, bem complicadinho, tá? Mas, ok. E obrigado pela sua contribuição, realmente. E para a gente poder falar dessas vigas de 30 aí, que é tão no gosto do povo, né? Que o que acontece? Eu digo que são coisas que ficou na memória do pessoal, sabe? Do tipo, no passado usava-se e usou e funcionou e todo mundo copiou e ninguém se ateve ao porquê de ser diferente ou coisa parecida, tá? Por isso que a gente está aqui estudando, tá? Senão a gente faria o que todo mundo faz a vida inteira, certo? Então, beleza. Vamos seguir o nosso exercício aqui. Então, o que faltou aqui do nosso cálculo, tá? Eu deixei mais bem organizado hoje, depois eu vou passar para vocês bem certinho, ó. Então, eu deixei aqui o pré-dimensionamento através dos limites máximos e mínimos, tá? Aquilo que a gente fez, todos aqueles dimensionamentos internos. E depois já pelo método da continuidade, certo? Que é o que a gente começou a fazer aqui. O que faltou a gente fazer? A gente fez, na verdade, as vigas horizontais, que é a V1, a V3, tá? E automaticamente a V4, que é o mesmo padrão aí da V3. E a gente fez muito por cima, muito rapidamente, a viga V5 e a V9. Então, a gente vai retomar aqui, a gente vai calcular essas duas vigas, tá? Só para fechar esse aqui e poder partir para um próximo exercício, tá? Partindo pelo mesmo princípio desse da continuidade, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular a nossa viga V5, bem calculada, bem certinho. Então, nossa viga B5, esses dois trechos, primeira coisa, vamos saber se ela é ou não uma viga contínua. Então, esse lado tem 3,58 e esse tem 3,93. Então, vamos pegar aqui. Então, a gente quer saber se a viga V5A ela pode ser contínua em relação a V5B. Então, ela tem 3,58, 3,93. Então, ela vai ser 3,58 dividido, ao contrário, sempre o voo maior, 393 por 358, tá? É isso que a gente vai ter. Então, 393 por 358. Então, deu 1,09, ou 1,10, tá? Então, deu menor que 1,5,
então a gente pode tratar como uma viga contínua. Se ela pode ser contínua, a gente vai fazer o quê? Os vãos dividido por 12. Então, a gente vai ter 393 dividido por 12. Então, essa viga poderia ter 33 centímetros. E aqui na menorzinha, 358 dividido por 12. Claro que eu estou fazendo toda hora a conta, mas vocês já, imagino que já entenderam que, por exemplo, vamos ver essa viga, que é a V5, né? Então, a V5A e a V5B. A gente já viu que ela vai ser contínua, certo? Eu peguei o lado maior dela, que é 3,93, e ela já deu 35 centímetros. Eu não preciso fazer o lado do V5B. Por quê? Porque ela é contínua. Se ela é contínua, ela tem que ter o mesmo tamanho. Então, não importa o que der aqui. Então, por exemplo, aqui, 358 dividido por 12. Aqui ela poderia ter 30. Mas como ela é contínua, ela tem que ter a mesma altura. E justamente por ser contínua, ela tem que ter a mesma altura, porque essa altura, ela está ajudando a outra. Então, um trecho ajuda no carregamento do segundo trecho. Então, pode ser... Deixa eu só ver quem está chegando aqui. Só permitir aqui que... Doutor, tentei um pouquinho mais devagarzinho na explicação, só para mim... Tranquilo, já retomo aqui. Boa noite, Ruth, seja bem-vinda. Não perdeu muita coisa ainda não, tá? Boa noite, professor. Desculpe o atraso. Imagina. Vamos lá. Então, ó, só retomando, então, justamente essa viga V5B, tá? Então, primeiro passo, a gente tem que ver se ela é contínua. Para ela ser contínua, os vãos têm que estar numa proporção de mais ou menos 1,5 vezes, tá? Então, esse é o nosso primeiro critério. Então, a gente veio aqui e fez o quê? Pegou a medida maior dividido pela medida menor, que é a dos dois vãos, da V5A e da V5B. Deu 1,10. Então, ela pode ser contínua. Se ela pode ser contínua, a gente vai fazer o quê? A altura dividido por 12. Então, a gente vai pegar aqui os dois tamanhos, tá? 3,93, que é o V5A. Aliás, está ao contrário aqui, né? Está ao contrário. Então, deixa eu só inverter aqui, que eu escrevi ao contrário. Aqui é 3,58 por 12, que daria 30. E aqui é 3,93 por 12, que daria 35. Tá? Só que, como eu disse, como essa viga é contínua, então ela tem que ter o mesmo tamanho, porque o pedaço maior vai puxar mais carga, mas o pedaço menor vai ajudar, tá? Então, eu não preciso necessariamente calcular os dois. Por quê? Eu vou calcular o maior, porque vai ser o tamanho do maior. Então, essa minha viga V5 inteira vai ter quanto? 35 centímetros. Será que ela pode ter os 35? Essa é a questão. Vamos conferir. Por quê? Porque a V3A está chegando nela, tá? Não vai dar. Não vai dar. Por ela ser uma viga externa, tá? Assim, existe uma literatura que diz que, nesse caso, como é um pilar que está recebendo a viga e tal, no sentido de comprido, ela até poderia ser 35, tá? Não está escrito na norma isso, certo? Mas aqui, didaticamente, e não vai fazer diferença praticamente nenhuma, então, a gente sabe que a V3, então só confirmando, a V3, ela tem 40? É isso que a gente calculou? V3A. Não, a V3 aqui, pelo cálculo da continuidade, vamos lá, ó. V3, então, ela é contínua aqui, ela pode ter 30. Ah, tá, mas é por causa da V2, né? Ela podia ter até 30. Só que o nosso problema foi que a V2 e a V8, né? A V8 tem 40. Então, se a V8 tem 40, a V3 tem 40, então, automaticamente, nós vamos colocar a nossa V5 com 40 também. E, simetricamente, tá? A nossa V9 também vai ter 40, certo? Quanto que deu a nossa V4? Vamos ver aqui.
A nossa V4 é igual a V3, né? Então, ela também deu 40. Então, resumindo, tá? Resumindo, tudo deu 40, tá? Com exceção dessa V1B, que ela poderia ter 30, se eu não me engano, né? Então, praticamente, a nossa casa inteira teriam vigas de 40, poderiam ter no nosso pré-dimensionamento, com exceção da V1A, que a V1A, que deu bem maior, né? Vamos ver quanto que deu aqui. Cadê a V1? Aqui. Deu 60 centímetros. 60 centímetros. Então, a nossa V1A deu 60, a nossa V1B tem que ter 35 e tudo o resto 40, tá? Se você estiver fazendo cálculo mesmo no fio do pavio, você poderia testar se essas vigas passariam com 35, tá? Por exemplo, essas externas. Eu acredito que sim, que elas passariam com 35. Mas aqui, para a gente ter um padrão e ficar didático, a gente vai colocar que todas teriam 40, tá? Então, eu vou anotar exatamente isso que a gente falou aqui, certo? Então, o nosso exercício aqui seria mais ou menos o seguinte. Então, a nossa viga V1, eu vou pôr só a V1, que subentende que são todas, tá? A V1A, ela teria 60 centímetros de altura. A V1B, ela poderia ter 35. Claro que aqui você já pode colocar 40, que já ficaria tudo meio que um padrãozão, tá? É válido. E aí a gente teria a V2, que é igual a todas as V3, tá? Você poderia colocar a V3A, a V3B, mas não tem necessidade que ela é contínua. A V4, a V5, a V6, a V7, vou só conferir se a V8 também, tá? Acredito que sim. A V8 e a V9, tá? Então, todas elas teriam 40 centímetros, tá? Então, isso seria o nosso pré-cálculo. Essa seria, tipo, a resposta do exercício, vamos dizer assim. Deixa eu só ver. Ô, professor. Pode falar. Por que a gente não coloca V1B também com 40? Podemos, eu só coloquei aqui só por ter, mas que eu até falei isso. Ó, o V1B pode ser 40, que vai ficar padrão para tudo. Pode, não tem problema nenhum, tá? Tudo isso é o pré-dimensionamento. Claro que aqui vai passar, mas pode ter caso que vai acontecer o quê? Que você estiver calculando lá e vai descobrir que a V3 não pode ser 40, não passou no 40, tá? A hora que a gente calcular mesmo no fio do pavio. E vai ter que aumentar, certo? Mas com um pré-dimensionamento, tranquilo. Então, sim, eu colocaria essa 40 com certeza, tá? Para ficar meio que um padrãozão, que todas são 40. Até porque a gente não vai trabalhar aqui na disciplina, mas se você pensar num projeto de formas, tá? Você não precisaria fazer todas essas caixarias de uma vez só. Então, você pode, por exemplo, fazer essa V1B aqui desse lado, fazer uma caixaria para ela, concretar ela e usar a mesma caixaria, no caso aqui não dá, né? Vamos falar da V5. A V5 você faria ela e a mesma caixaria você usaria do outro lado, na V9, tá? Então você pode fazer ela separadamente, concretar separado. Isso. Então você aproveita a forma, porque a forma tem 40, tá? Então você sempre começa a aproveitar esses pedaços. Por exemplo, você concretou lá a V4. Você vai ter uma forma de 15 por 40 interno. Você pode usar um pedaço dela e fazer a V1B, tá? Então, isso é possível. É que a gente não vai mexer muito aqui com o projeto de formas, tá? Acho que não tem muita necessidade. Mas se der tempo também, a gente vê lá pro finalzinho, certo? Então, seria mais ou menos isso. Como pré-dimensionamento de vigas, é isso. Então, o que a gente teve? O nosso vãozão, o nosso vão maior, teve uma baita de uma viga de 60, e as demais vigas aí de 40 centímetros. Pronto. É só isso. Tá? A gente vai fazer mais um, claro, para afirmar bem essa ideia, principalmente da continuidade. Então, fazer esse cálculo aqui da continuidade que é importante, que isso aqui que te garante aí, né, que dá para você reduzir um pouco a altura da sua viga. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente vai fazer mais um, a gente vai já direto pela cálculo de continuidade, então. Exatamente, tá? A gente vai basear todos os nossos cálculos pela continuidade.
E agora que vocês já manjaram da arte, o que a gente vai fazer também? A gente vai começar a fazer essas vigas pequenas internas, porque com elas a gente já vai jogando para as próximas e já tem uma noção do tamanho, tá? Você não precisa necessariamente fazer ele na mão uma por uma, tá? Vocês vão ver como vai ficar fácil fazer isso, beleza? Eu vou só pegar uma aqui para copiar, tá? Só para eu ter aqui. E eu já deixei aqui o próximo, tá? Meio na mão, que é esse projetinho aqui, tá? Parecido, tá? Um projeto similar, não tem nada demais assim, certo? Deixei a mesma coisa, um vão maior aqui embaixo, que não vai ser muito bem, deixa eu dar um zoom aqui. Um vão maior aqui, tá? Umas vigas aqui, e o resto tudo muito quadrado, muito certo. Com exceção aqui dessa V3 e essa que eu esqueci de colocar o nome aqui. Essa aqui, então, é a nossa V7. Essa aqui é a V8. E aqui são as V9. Tá? Então, eu fiz aquela V3 e aquela V7 chegando direto. Só lembrando, tá? Como que a gente dá o nome para as vigas? Sempre primeiras horizontais, de cima para baixo, certo? Então, V1, V2, V3, V4, depois as verticais, V5, V6, V7, V8 e V9, tá? Essa é a convenção, certo? Então, estamos aqui. Com certeza vocês já poderiam fazer, né, de sozinhos até, se a gente estivesse na sala, com certeza vocês iam fazer isso aí meio que sozinho. Mas o que a gente vai fazer aqui? Vamos pré-dimensionar todas essas vigas seguindo o critério da continuidade, certo? Começando por onde? Como eu disse, vamos começar de trás para frente. Vamos começar pela V8, tá? Que a V8, ela está descarregando nessa V2, certo? Então, já de cara aqui, ó, partindo aqui essa viga V8, o que a gente vai ter? Aqui talvez dê algumas diferencinhas aqui de centímetros. Eu não vou fazer aqui só porque é o exercício, tá? E, né, que, por exemplo, você pode dizer assim, professor, mas essa V8 aqui ela é um pouquinho menor do que a V9. Não, vamos considerar que é o mesmo tamanho, que isso não vai influenciar tanto, tá? Então, a V8 é o quê? Ela é uma viga simples, uma viga biapoiada. Ela está apoiada lá na V1 e lá na V2. Então, se ela é uma viga biapoiada, quer dizer o quê? Que a minha V8 vai seguir aquela regra do L sobre 10. Porque ela é biapoiada, pronto, acabou. Quanto que tem a V8? 4 metros de comprimento. 4 dividido por 10, a minha V8 tem 40 centímetros. Ponto. E eu vou vir aqui, eu vou escrever isso de cara, tá? A não ser que vocês queiram que eu... Como é que é, senhor? Faça a conta. Mas porque ela não é contínua por causa que ela é apoiada nos dois pilares, no caso? Isso, ó, pode ver aqui, ó, a V8 está aqui, ó. O que é uma viga contínua? Uma viga que continua, certo? Ah, bom. A V8 não continua, ela é seca, ó. Ela chega aqui e acabou. Tá? Então, ela é o quê? Uma viga biapoiada. Ela é só isso aqui. Deixa eu pegar a bicha aqui. Ela é só isso. Isso é a V8. Tem lá o pilar, ou a viga, né? A viga, e ela tá sozinha, tá? Então, ela é uma viga biapoiada. É que eu fiz um desenho da contínua só para zedar, tá? Então, se ela é biapoiada, vamos escrever. Então, a nossa V8, ela é biapoiada. Tá? Estou afirmando, a V8 é biapoiada. Se ela é biapoiada, então a minha regra é L sobre 10. Tá? Quando eu faço L sobre 10, não fica fração. Então, a minha regra é o vão sobre 10. Quanto é a V8? 4 metros. Então, eu vou ter 400 por 10. E vai dar 40 centímetros. Pronto. Já sei o tamanho da minha V8. Simples assim, de cara. E agora? Bom, agora a gente tem várias opções, mas uma que eu acho bem bom é a gente já ver aqui a V2, tá? E aí eu já vou fazer aqui já o pulo do gato para vocês, até para a gente não ficar perdendo muito tempo. Então, por exemplo, eu posso garantir de A mais B que essa viga V2 é uma viga contínua.
tá? Eu tenho certeza que ela é contínua. Por quê? Porque os vãos são muito similares, tá? 3,20, 3,60, 3,20. Eu não preciso calcular. Mas se eu quiser, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, 3,60 ou 360 dividido por 320, que é o vão maior pelo vão menor. Deu 1,13. Então, eu tenho certeza que a minha viga é contínua, certo? Beleza. Vou escrever tudo isso, tá? Se ela é contínua, o que vai acontecer? Eu posso fazer a regra do L sobre 12. Então, eu vou pegar o meu vão maior, que é 3,60, dividido por 12. Deu 30 centímetros. Então, essa viga poderia ter 30 centímetros. Mas ela não vai ter. Por quê? Porque a V8 não deixa. Entendeu? A V8 não deixa ela ter 30. Ela poderia. Mas a V8 diz que ela tem que ter 40. Então, quer dizer o quê? Que a minha V2 inteira, que é contínua, vai ter 40. Pronto. É só isso. Tá vendo? Eu não precisa nem fazer conta direito. É só você olhar as vigas chegando uma na outra, que acabou-se. Claro que aqui, didaticamente, eu vou escrever tudo isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, se eu pegar a minha viga V2, tá? Então, primeiro passo, eu quero saber se é contínua. Como que eu vou saber? Vou fazer aquele critério dos vãos, tá? Se é maior que 1,5. Quais são os meus vãos? 3,60 e 3,20. Então, eu vou fazer aqui 360 dividido por 320, e isso vai dar para mim 1,12, se eu não me engano, tá? Então, ela é menor que 1,5. Logo, é contínua. Certo? Então, a gente está aqui. Sabe que ela é contínua. Então, o que a gente vai fazer? Se ela é contínua, a nossa regra é L sobre 12. Tá? Então, no L sobre 12, eu vou ter o quê? Deixa eu escrever aqui que eu vou fazer aqui esse trechinho primeiro, esse pedaço, pode ser aqui mesmo, tá? V2A, V2B mesmo. Então, eu vou ter V2A é contínuo com V2B. E já vou aproveitar e fazer aqui, ó, que ela é contínua com V2C, tá? Eu vou fazer o cálculo das três juntas. Então, a minha V2 é quanto? 320 dividido por 12. 320, só conferindo, ó, V2A, 320. Então, isso aqui me deu 320 por 12. Deu 27. Eu vou pôr 27 aqui, tá? Então, isso aqui é igual a 27 centímetros. Próximo. Entendo que essas representações que eu estou dando quer dizer a próxima viga. Então, meu V2B. Posso fazer até isso aqui, ó. V2B vai ser... Bem que eu não... Sim. V2B. Minha V2B é 360 dividido por 12. Tá? 360 dividido por 12 é 30. E o último trecho, que é a minha V3C, que é, de novo, 320 dividido por 12. Então, de novo, daria 27, tá? Então, nesse caso, o que eu poderia concluir? Que a minha V2, pela regra da continuidade, teria que ter pelo menos 30. Então, eu vou escrever aqui. Porém, vou escrever até assim, ó. Porém, vírgula, devido a V8, tá? Que tem 40 centímetros e descarrega na V2, vírgula, a V2 terá 40 centímetros. Pronto. Beleza. Certo? Daí a observação. Então, já sei a V8, já sei a V2. Então, a V2 ela ficou maior em função da V8. Tá?
Simples assim. Certo, pessoas? Deixa eu voltar aqui, que todo mundo ficou mudo, ficou quieto. O que aconteceu? Caiu? Estão assustados? Tá fácil? Tá indo, senhor? Se tá indo, tá bom. Tudo certo. Beleza, Jamil. Se tá tudo certo, tá bom. Ruth tá acompanhando também? Tá tranquilo por enquanto? Ruth não quer se manifestar. Mas vamos lá. Vamos para frente. Se tá certo, vamos para frente. Então, beleza. O que eu poderia fazer agora? Bom, eu posso calcular a nossa V6, só que antes disso, eu vou fazer o quê? Vou calcular a V3 e a V7. Por quê? Porque elas são biapoiadas, elas não são contínuas. Elas começam e terminam. Então, ela não é contínua. Ela não continua para lado nenhum, tá? Regra, L sobre 10, tá? Qualquer viga biapoiada. Quer dizer o quê? Que a minha V7 vai ter 26,5, tá? Que é 10% de 265. Então, vamos arredondar, a minha V7 vai ter 30. E esse 30 vai chegar na minha V3, que é um toquinho. Só que esse V3 tem que aguentar a carga da V7. Então, ela também tem que ter 30 centímetros, tá? Então, a minha V3 e a minha V7 tem 30 centímetros. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Eu só queria separar aqui, que estou achando que está meio tumultuado. Assim, então, V8. Depois eu marco em negrito, tá? Próximo. Então, V7. Vamos fazer aqui em função da V7, tá? Então, V7 é V7, vamos assim, e V3 são biapoiadas, tá? Logo, L sobre 10. Então, a minha V7 seria 30 centímetros, tá? Que é o quê? 26,5, 30. E, vírgula, como ela descarrega em V3, vírgula, V3 terá 30 centímetros. Ponto. Beleza, tá aí. Então, V3, V7 calculadas, 30 centímetros. E aí, você já automaticamente vai matar essa questão, porque a V3 e a V7 chegam na V6, tá? Quer dizer o quê? Que a minha V6 tem que ter, no mínimo, 30. Pode ter mais? Pode, não tem problema nenhum, tá? Pode ser mais sim, não tem problema. Mas pelo menos tem que ser 30. Só que a V6 ficou fácil. Por quê? Porque ela é igual, tá? Tanto o V6A tem 4 metros, quanto o V6B também tem 4 metros. Então, não precisa nem fazer a conta. Ela não é nem contínua, ela é igual, tá? Você fizer 4 por 4 dá 1. Então, você tem certeza que a V6B é contínua. Se ela é contínua, regra, L sobre 12. Então, vamos lá. V6, é só V6. Então, é contínua. Tá? É contínua. Então, vou fazer L sobre 12. Quanto que é o meu vão? 4 metros. 400 dividido por 12. E vai dar 35. Tá? 35 centímetros. Então, a minha V6 terá 35 centímetros. E agora, vocês vão ver o seguinte, ó. Então, a V6, pela regra da continuidade, deu 35. Veja como, finalmente, obrigado, deu certo. A regra da continuidade foi boa. Por quê? Se você pegasse a V6B sozinha, ela teria o quê? Ela teria 40. Tá? Então, ela teria que ter 40. Por quê? Porque ela seria uma viga biapoiada L sobre 10, tá? E nesse caso aqui, ela pode ter 35, tá? Então,
Ficou bom? Porque a nossa V6 ficou um pouquinho menor. Porém, contudo, todavia, quanto tem a nossa V2? Não lembro. Vamos olhar. 40. 40, tá? Então, assim, o que fazer? Colocar a V6 com 40? Eu vou falar a verdade. Nesse caso aqui, não precisa. A V6 pode ter 35. Por quê? Porque é a V6 que chega na V2 e não ao contrário, tá? A V2 é a viga principal da casa, é o meio da casa, tá? Então ela pode sim e deve ter 40 e a V6 pode ter 35. O que que vocês fariam no projeto? Não sei. É o critério de vocês, tá? Eu falo a verdade, eu faria 35. Mas como a V8 já é 40, a V2 já é 40, tudo bem a V6 ser 40, tá? Nesse exercício, eu vou deixar ela com 35 proposital, só para ser diferente, tá? Mas ela pode sim ser 40, beleza? Entenderam? Vai do projetista. Essa é a questão. Vamos para frente. Então, as vigas internas, fechou, tá? Todas estão prontas. Agora, vamos para as vigas externas, que, teoricamente, são quase todas fáceis, tá? Por quê? Bom, a V1, ela é exatamente igual a V2. Então, a gente não precisa calcular, tá? A gente já sabe que a V2... Eu acho que todas as vigas externas vai dar 40 centímetros. A não ser que seja a V4C, que pode ter um vão maior ali. Perfeito, Christian. A ideia é essa aí mesmo. Teoricamente, a V4C vai ser maior, tá? Mas a ideia é bem essa. Eu só vou deixar registrado para quem está assistindo. Por quê? Bom, a viga V1 é igual a V2. Então, ela é 40. Pronto, acabou. E eu vou escrever isso aqui, tá? Eu não vou nem calcular. Vou colocar aqui, ó. A V1 é igual a V2. Logo, ela é igual a 40 centímetros. Não precisa fazer conta, tá? E agora, veja como a outra também é fácil, ó. Questão da V6, ó. A V5 é igual a V6, certo? Que é igual a V9. Então, elas são iguais. Só que aí que tá, Christian? Veja como agora é o pulo do gato, tá? A V6 deu 35. Quer dizer o quê? Que tanto a V5 quanto a V9 também podem ter 35. Não tem problema. Agora, se você estipulou que a V6 vai ter 40, então a V5 e a V9 poderiam ter 40. A gente vai aprender aí num outro conceito que a gente não viu aqui, que é a questão do recebimento da carga, tá? Que é onde tem mais carga. E vocês vão ver que as vigas e os pilares mais carregados são os do centro. Então, seria legal, por exemplo, eu fazer a V6 mais alta, com 40, a V5 e a V9 com 35, porque elas vão segurar menos cargas. Mas isso a gente vai trabalhar lá quando estiver trabalhando com as cargas, tá? Nesse exemplo... Doutor, pode falar. É que eu tinha pensado que a V5 e a V9 iam dar 40, por causa que a V2... A V2 é... Como é que o professor estava falando a palavra? Que a V2 chega nela ou a V2 descarrega Isso. nela. É, mais ou menos isso. Sim, você E a V2 é 40. poderia considerar assim. Só que esses pilares que a gente colocou aqui, ó, eles que vão estar segurando essas cargas, tá? Então, não é necessariamente que a V2 está descarregando na V9, e sim ela está descarregando no pilar. Pode usar essa ideia que você usou, dizer assim que ele está descarregando, está usando a carga? Pode sim, porque a gente não está seguindo à risca esse critério aqui, a não ser com essas vigas totalmente independentes, tá? Mas sim, elas podem ter 40, tá? Não está errado, certo? O que eu vou fazer aqui por enquanto, nesse exercício? Eu vou colocar igual a V6, tá? Então, eu vou pôr aqui que a V5, e depois a gente pode chegar num consenso também, tá? Então, que a V5, que é igual a V9, que é igual a V6.
Logo, elas têm 35 centímetros. Por enquanto, eu vou deixar assim, no menorzinho, tá? Depois a gente pode arredondar tudo. Beleza. Faltou o quê? Faltou só a V4, tá? É a última que faltou. Vejam como foi ligeiro a gente fazer esse pé de dimensionamento de vigas. Já tá na última, tá? A gente calculou em 9 vigas, assim, ó, 2 palitos, tá? Só que aí o V4 aqui, ele é um pouquinho perigoso, tá? Então, vamos lá. O que vai fazer? Primeira coisa, saber se elas são contínuas, tá? Então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou até fazer do lado, vou te até separar dessa V4 aí, tá? Que a gente vai ter que fazer o trecho por trecho. Então, aqui do ladinho, eu vou fazer aqui, ó, V4. Então, primeira coisa que eu quero saber se o V4A, ele pode ser contínuo em relação ao V4B, porque pode ver que esse V4B ele é pequenininho, ele tem só 1,90 em relação ao 3,20 lá do V4A, tá? Então, vamos ver. Então, eu tenho 320 dividido por 190. Então, eu vou ter 1,68. Então, se ela é maior que 1,5, ela não é contínua. Então, eu não posso, tá, fazer essa viga V4AB contínua. Entenderam? Não dá. Vou fazer na mesma aqui, só para provar que o contrário com certeza não vai passar, tá? Então, se eu fizer o V4B em função do V4C, opa, V4C, o que vai dar? Vai dar 490 dividido por 190. Então, com certeza que não vai dar, porque está mais que o dobro, né? 490 por 190, deu 2,57. De novo, como é maior que 1,5, ela não pode ser contínua em relação à outra, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que cada trechinho vai ser uma viga separada. É isso que quer dizer, tá? Claro que vocês já viram o tamanho da zebra que vai dar aqui. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo L sobre 10, tá? Vamos lá. Trecho a trecho. V4A. Então, meu V4A é 320 dividido por 10. Então, ela vai dar 32 centímetros. Vou fazer aqui do ladinho até. V4B. V4B é uma viga pequeniníssima, de 1,90 por 10. Quer dizer o quê? Que ela teria 19. Tá? E aí temos a nossa V4C. E vai ser 490 dividido por 10. Então, ela vai ter 49. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Bom, agora vai o seu bom senso e a sua padronização, tá? Por exemplo, se você usou lá a V5A, que é essa que chega aqui, tá? Com 35, tá, parece ser legal fazer essa aqui com 35, que é também aquela ideia. Ela recebe o V6A, sim ou não? E esse V6A tem quanto? Tem 40. Bom, então o meu V4A pode ter 40. Esse V4B, você vai fazer uma viga de 20 centímetros? Não vai, tá? Não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Teoricamente, você vai fazer no mesmo tamanho do V4A. A única que você vai tratar diferente é a V4C, que é o vão muito maior. Então, essa aqui, com certeza, vai ter 50 centímetros, tá? Então, o V4C tem 50. O resto vai ter o seu padrão. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, V4C, ela vai ter 50 centímetros. E o V4A, que é igual ao V4B, vai ser o que você definiu. Como eu pus aqui que o meu V5 e o V6 tinham 35, eu vou deixar 35,
tá? Então, no jeito que eu estou propondo aqui, o que aconteceu? Vamos lá. A V2 tem 40. A V8 também. Então, ó, a V8 tem 40, a V2 tem 40, já a V6, V5, a V1 também tem 40. V2, V5, V9 tem 35. E a minha V3 e a minha V7 tem 30. E aí só a V4C que teria 50, tá? E isso, assim, é o que eu estou propondo aqui nesse exemplo, tá? Você pode fazer diferente? Sim, fique à vontade. Posso fazer 40 tudo? Pode. Seguir um padrão? Pode, não tem problema nenhum, tá? Porque tudo isso é pré-dimensionamento. O que a gente faria agora o próximo? A gente vai testar para ver se essas alturas passam nos nossos cálculos. Por isso que, por exemplo, partido menor, como é o meu caso, que eu pus aqui 35 nessa V6, pode ser que não dê. E eu vou ver que ela tem que ser com 40. Já se você colocou 40 desde o princípio, pode ser que para você já vai dar na primeira, tá? A hora que a gente fizer a conferência, a viga vai passar. Certo? Pessoas, perguntas, questionamentos? A questão desse exercício é o seguinte, não tem uma única resposta. Isso é o estrutural, tá? Ela tem várias. Tranquilo, Ruth. Fica tranquilo aí que depois você pode acompanhar. Tá tudo gravado, tá? Mas a questão é essa, pessoas que estão aí acompanhando, tá? A questão é que tem várias respostas, várias possibilidades possíveis. Certo? Então é isso. Alguma pergunta? Certo, professor. Por enquanto, não, professor. Então, beleza. Se não tem pergunta, então eu vou fazer o quê? Vamos aproveitar esses últimos minutinhos e falar um pouquinho de novo a respeito dos pilares, tá? Que eu acho que até a aula foi meio rápida, mas é porque é rápido mesmo, tá? O pilar não tem muito segredo. Então vamos lá na parte do pilar de novo, tá? Então lá na nossa parte do pilar, então só dando aquela retomada básica, aquela revisãozinha, o que a gente viu? O pilar, pela NBR, pela 6118, que é a norma que a gente está usando aqui, tá? Ela tem praticamente duas regras, tá? Que ele tem que ser mais largo que 14 centímetros, tá? Poderia até mudar para largo, mas existem maiores. E que a área dele tem que ser maior que 360 centímetros quadrados. Só. Então, por exemplo, nosso pilar aqui, a gente desenhou um de 15 por 24. 15 por 24, que dá exatamente 360 centímetros quadrados. Isso é o mínimo da norma. Posso fazer maior? Sim, posso. Vou fazer maior? Não necessariamente, tá? Não precisa. Outra ideia, né? Essa questão da locação dos pilares. Então, qual que é o princípio? Bom, pensem assim. Eu vou pôr pilares que vão segurar as minhas vigas. Se eu coloquei pilares em excesso, é só você pensar assim, se eu tirar aquele pilar, a viga vai cair? Não. Então, necessariamente ele não precisava estar ali. Como, por exemplo, né? Se eu tivesse feito um pilar exatamente aqui, ó, nesse pedacinho, tá? Entre o P2 e o P6. Posso ter um pilar aqui? Posso, tá? Mas se ele sair, faz alguma diferença? Não, não faz. Então, ele não precisa existir. Mas no seu projeto, ele vai existir. Ok? Por quê? Porque aqui pode ser um banheiro que vai ter caixa d'água. Ótimo, ótimo ter um pilar ali, tá? Que é o que vai receber a maior carga possível. Essa questão aí agora do pilar T40, T30, T50, tal. A gente precisa fazer isso aqui no pré-dimensionamento? Não, a gente não precisa, tá? O que eu aconselho? Sigam mais ou menos esse padrão, que os pilares sempre maiores de 14 tem que ser, e um tamanho que você se sinta aí confortável. Por exemplo, posso pôr aqui 15 por 25? Pode, não tem problema. 15 por 26, diferente da viga, que existe esse padrão aí de 5 em 5, o pilar ele é um pouco diferente, tá? O pilar ele não precisa seguir tão esse 5 em 5, ele pode ser mesmo de 1 em 1, tá? Pilar, ele tem essa margem para você poder trabalhar, tá?
O que eu digo só? Não exagerem assim de cara, tá? E aí a gente vai ver quando ver justamente essa próxima aula, não é a próxima, acho que vai ser para o ano que vem ainda, que é a questão da área de influência, que vocês vão ver que os pilares mais carregados sempre são os do meio da casa, tá? Esses são os carregados. Com exceção, claro, de ter uma caixa d'água aqui. Aí o P7 também vai ser bem carregado, tá? Mas caso contrário, os pilares externos geralmente têm uma carga muito pequena, certo? E esse tamanho mínimo, ele aguenta muito, tá? Pra vocês terem uma ideia, esse pilar aqui de 360 centímetros quadrados, ele vai aguentar, posso estar falando bobagem, mas ele vai aguentar, se for um concreto de 20 MPa, 1 centímetro quadrado, 10 dá 100 quilos, 20, vamos fazer o de 25, só para a gente fazer, vou fazer uma continha bem rápida aqui, tá? Se de 10 daria 100, ele daria 250. Então, ó, cada centímetro quadrado desse pilar aguenta 250 quilos de carga, tá? Então, se eu tenho 360 centímetros quadrados, dividido por 1.000, quer dizer que cada pilar desse... Nossa, tá certo, isso deu muito. 250, deixa eu ver. 10 dá 100. 25 vai dar 250. 250 vezes 360, dividido por 1.000, que 1 tonelada é 1.000 quilos, a gente está dizendo que cada pilar desse aqui vai aguentar 90 toneladas, tá? Então, tipo assim, a área mínima é muita, tá? Claro que você pensar em 90 toneladas, dependendo aí do que você vai ter, pode ser que eu estou fazendo alguma besteira aqui, falando uma coisa errada, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Será que é 9 toneladas? Não, não pode, tem que ser bem mais que isso. Então, 90 toneladas é carga pra caramba, tá? Então, esses pilares aguentam muito. Então, você não precisa de cara exagerar no pilar. E quando a gente calcular, vocês vão ver que a gente não vai ser calculando, tipo, todos os pilares, tá? A gente vai fazer o quê? Calcular os mais carregados. Então, por exemplo, nesse aqui a gente ia calcular qual? P5 e P6, que com certeza são os pilares mais carregados. E aí funciona mais ou menos assim. A gente calculou o P6, que é o pior, é o da caixa d'água, é aquela carga absurda em cima. E viu que 15 por 24 deu, passou na nossa conta. Quer dizer o quê? Todos os outros vão passar. Simples assim. Então você vai no pior. Pior deu? Deu. Beleza. O resto é tudo igual. Ah, não deu. Esse aqui tem que ser 15 por 40. Tá. A gente vai para o segundo mais carregado. Calculou o segundo mais carregado. 15 por 24 deu? Deu. Todos os outros vão ter 15 por 24. Porque é o mínimo. A gente não pode fazer menos que isso. Beleza? Deu para entender? Questão do pilar? Tá, mas então o pilar que tiver mais carregado e a gente deixar a dimensão certa para ele, daí vão ser tudo igual para os pilares. Exatamente. Exatamente. É assim que a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente está trabalhando com mínimo, tá? A gente trabalha no pilar com mínimo. Você vai ver se o mínimo passa. Se o mínimo passar, o resto é tudo igual. Ah, o mínimo não passou, vou aumentar. Depois eu vou para o segundo mais carregado. Daí eu vou para o terceiro. Vai chegar uma hora que ele vai passar. Porque é muita carga que ele aguenta mesmo, tá? O pilar, eu digo que nunca foi um problema da obra. É sempre a viga mesmo que é o problema, tá? O pilar, ele aguenta mesmo. É compressão e o troço aguenta mesmo. Ainda mais que um pilarzinho desse de 15 por 24 é bacana, tá? É um pilarzinho assim de respeito já, bem feitinho. Fora se a gente conversar ainda aquele respeito que acontece muito em obra, e vocês devem saber que, por exemplo, eu não sei se eu vou achar uma imagem aqui para mostrar para vocês, mas vou colocar aqui, concretagem de pilar no tijolo, bem simprão mesmo, assim. Queria ver se eu acho aqui algum detalhe. Queria ver um pronto aqui, mas dá para ter uma ideia por aqui, tá? Isso aqui, ó, é uma coisa muito comum que a gente faz, né? Que é fazer o quê? Você vai ali, vai colocar uma tábua entre os tijolos, os blocos cerâmicos, no caso, né? E vai colocar essa tábua transpassando para os dois lados, vai amarrar tudo certinho. E o que vai acontecer? Quando você concretar,
Você não concorda que certo concreto entra nesses furos do bloco cerâmico? Então, um pouco do concreto entra. Quer dizer o quê? Que o seu pilar, ele não tem mais 15 por 26, ele tem 15 por 28, por 29, mas ele não é inteiriço, ele espalha um pouco não espalha, pode ser que ele pegue uma pedra, mas quer dizer o quê? Quando você faz isso, que é muito comum, tá? Você está reforçando ainda mais o seu pilar, tá? Então, além de já ter dado o mínimo, você está deixando ele maior, mais largo, e é isso que importa, tá? E não está errado fazer isso. Em lugar nenhum está dizendo que isso aqui é nem certo e nem errado. Claro que você fizer isso, você vai gastar mais concreto. Isso é uma realidade, tá? Diferente de quando você faz concretagem de prédios. Então, prédio não é feito desse jeito, tá? Então, concretagem de pilar em prédios é o contrário. Você sempre faz o quê? Primeiro o pilar, tá? E depois você vai fazer o seu bloco cerâmico. Mas em casa, sobrado, não é assim que a gente faz. Geralmente a gente faz primeiro a parede e depois concreto, tá? Bem comum, não tá errado, tá? Pode ser feito desse tipo. Você não pode fazer assim, né? Por exemplo, seu pilar tem que ter 24. Ah, mas eu sei que 2 centímetros de cada lado vai entrar. Então eu vou fazer minha tábua aqui com... Quanto? 24 menos 4 com 20. Isso não pode, tá? Não pode. Ela tem que ter os 24 e daí passando. E veja como até a norma ajuda a gente com esse negócio aí do 24, ou no caso, se o aparelho fosse de 14, 360 por 14 daria 26, tá? O pilar teria 14 por 26. A tábua tem 30, como a gente já disse, né? Então, é bom se fazer um pilar de 26. Passa 2 de lado, né? Fica ali bem preso, pronto, fica sucesso, tá? Então, pilares assim são bacanas de fazer. E concretar pilar é simples. O grande problema do pilar, na hora da execução, é o quê? Você tem que ter certeza de 2 coisas. Primeiro, que o seu agregado não segregou, que a gente chama, que a hora que você vai lançar o seu concreto, a brita ou o cimento chegue antes do fundo. Ele não pode acontecer isso. Ele tem que ser homogêneo, tá? Então, isso é um baita problema. Então, você tem que ter certeza que não há segregação, que simplesmente tudo foi uniforme. E outra, ter certeza, claro, que não faltou um buraco com ar, que acontece muito, tá? Pilares... Nossa senhora! Isso acontece para caramba. Muito. E eu posso pôr aqui, ó. Como que é? Vou pôr erro. Erro já vai aparecer. Erro, concretagem do pilar. Certeza que aqui, ó, vai tá bonito aqui já o bichão doido aqui, ó. O primeiro já, ó. Então acontece isso, tá? Esse aqui parece que os caras quebraram. Vamos ver um outro aqui. Que esse aqui tem um monte, né? Tipo isso. Ali foi quebrado. Não foi tão fácil achar, não. Os caras não tiram foto com a frequência que eu achei que tirariam. Mas tudo bem. Vamos pôr assim, então, ó. Bicheira. Bicheira. Isso é um claro exemplo de segregação. Ah, esse aqui tá bonito. Ó. Esse aqui foi de concretagem, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Acontece justamente isso, né? Tipo, entra lá o aglomerado, as britas se amontou e não vai a pasta. Então, você não tem mais uma seção de 15 por 40. Você tem uma seção de 15 por 15, né? Então, algumas coisas assim. E esse aqui foi o outro, né? Que acontece? Que é nítido. A brita caiu primeiro, tá? Então, caiu primeiro, não ficou homogêneo, e acontece isso. Outra coisa que é muito comum que o pessoal fala, né? Por exemplo, como é que você evita essa segregação? Você tem que vibrar o seu pilar, né? Você vai usar o vibrador, vai bater na forma. Tem um N jeitos aí, bater na forma é sacanagem, mas ok, vale, tá? Fazer o traço direito. Você vai pegar um cabo de vassoura, eu não posso gravar isso, tá? Estou gravando. Você vai pegar um cabo de vassoura e vai socar o concreto. Pode? Pode. É o que faz na obra mesmo. Pega uma ripa lá e vape. Só que se você fizer muito isso, o que vai acontecer? Vai segregar. Se você chacoalhar demais, bater demais, o agregado
graúdo, que é a brita, vai descer e vai dar exatamente isso aqui. Quer dizer o quê? Em cima vai ficar cimento e água. Tá? Praticamente é isso, um pouco de areia e tal. Então, tudo tem um limite. Você tem que vibrar, você tem que adensar, mas não muito também, tá? Senão, fica essas bicheiras aí. Só que é melhor você fazer isso do que ter um pilar assim, né? Isso aqui é um problemão, sabe? Você tem que fazer, tipo, um concreto de extrema resistência, enxertar isso aqui, tipo, uma naba, tá? A gente vai falar um pouco sobre patologia lá nas últimas aulas, que justamente já estiquei demais. Que é justamente o quê? O grande problema do tipo, fiz o meu pilar e tá errado. E agora? E agora, amigão? Lascou, porque não dá para você remendar um pilar. Tipo, o meu pilar era para ter 30 e eu fiz com 20. Agora eu vou fazer um de 10 do lado. Não vai, não é assim que funciona, tá? Eu fiz uma viga que era para ter 40 e eu fiz com 20. Agora eu vou fazer uma outra embaixo com 20. Não, não vai, não é assim, tá? Se era para ter 40, é 40 inteira, é armadura, é tudo, não é duas de 20 aqui, não é. Aqui a matemática não é tão clara assim. Mas a gente vai falar com isso lá na parte de patologia, que eu estou segurando vocês já até demais aqui nessas aulas. Tá bom, pessoas? Tem alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Vou até tirar. Pronto, sossegado.